E a paz do Senhor para todos. Quero dizer, mais uma vez nesta manhã, agradecendo a Deus por tudo, né? Em primeiro lugar, que Jesus esteja no controle de tudo, como está. E quero ler uma palavra aqui que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Perdão. Em Romanos, capítulo 13, e o versículo 1 em diante, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as maus. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Eu quero dizer, irmãos, nesta manhã, que a Bíblia diz que toda a autoridade que há foram construída por Deus. Por que é que nós precisamos temer e ter um respeito às autoridades que há na terra? Guardar os mandamentos das autoridades. Porque a Bíblia diz que se a gente quiser ter louvor aqui na terra, das coisas certas, temos as autoridades. Apesar de algumas autoridades que há, que a Bíblia diz que todas foram construídas por Deus, só que a autoridade ela é construída por Deus e muitas das vezes eles vão fazer as leis como eles querem, né? Então aí já sai dos padrões de Deus. Como, por exemplo, tem na lei de Deus, tem a área que foi aprovada por leis, o casamento sexual, né? Homem com homem, mulher com mulher, foi aprovado por lei, né? Então existe esse casamento. Só que pela Bíblia, Jesus, ele abomina, na verdade, não o ser humano. E não discriminando ninguém, porque o homem, ele pode ser ele quem for, como eu já falei em outros vídeos. A gente precisa amar ele e aconselhar ele e pregar a verdadeira palavra de Deus. Mas só que, na verdade, é a abominação a Deus o casamento fora da regra que Deus deixou, né? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas aí, como a Bíblia diz que toda autoridade foi ordenada por Deus, porque está escrito, né, em Romanos 13, aí diz aqui do versículo 14, porque ela é ministro de Deus, ou seja, as autoridades, para seu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Além de ser castigado pelo castigo, né, dentro da justiça, aí também vem a consciência de Deus, né, nesse caso aqui. Além do juiz castigá-lo, condená-lo a tantos anos e anos, ainda vem a consciência que pesa naquilo que ele fez que não agradou a Deus. Então, muitas das vezes acontece algo na vida da pessoa, a pessoa está fazendo as coisas erradas e quando cai nas consequências que vem sobre ele, e aí ele começa agora até a botar culpa em alguém, né? Botar culpa em A, botar culpa em B, só que na verdade a culpa é do homem mesmo, que procurou a sua posição
errada fora da lei de Deus. Tem pessoas que ele fica velhinho aqui na terra. Eu já conversei com pessoas que ele dizia assim: ah, mas eu já tenho 60 anos, já tenho 67 anos e tal, e nunca precisei de ser crente para estar com essa idade. Mas só que, na verdade, nós precisamos obedecer duas leis. Primeiro, a lei de Deus, que a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus, né? Primeiro, a lei de Deus. E depois da lei de Deus, obedecer a leis humanas, que é os magistrados, né? A lei que é feita aqui na terra. Aí tem pessoas que ele obedece, fica velhinho aqui na terra e não precisa servir a Deus. E Deus deixa ele ficar velhinho. Por quê? Porque ele é uma pessoa obediente à leis humanas. Ele não mexe com ninguém, ele é uma pessoa bem dentro da sociedade, ele é uma pessoa que trata bem a sociedade, então ele vai viver muito aqui na terra. Deus deixa ele viver na terra, até porque a Bíblia diz que ficar velho é um dom de Deus. Então Deus dá esse dom à pessoa para ele ficar velho. Só que quando se fala em termos de salvação, aí há uma diferença. Há uma diferença de obedecer à lei de Deus e obedecer à lei do homem, porque nós precisamos primeiro obedecer à lei de Deus. Quando a gente obedece à lei de Deus, automaticamente obedecemos à lei do homem, que é os magistrados, né? Como a Bíblia está dizendo aqui, os juízes aqui na terra. Porque se a gente não obedecer os magistrados, ou seja, a lei humana, a gente vai cair nas mãos do juiz e aí ele vai julgar e vai dar sentenças, né? Então é como uma transparência da lei de Deus. Se a gente não obedece a lei de Deus com vida, depois da morte, quando segue-se o juízo, lá no juízo final, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante do Senhor. E a Bíblia diz que é uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, que é o lago de fogo, né? Então isso nós temos que ter muito cuidado na nossa vida. Saber o que é que está obedecendo à lei humana e saber se estamos obedecendo à lei de Deus. Porque para obedecer à lei humana e não obedecer à lei de Deus, aí vai ficar faltando algo para o homem alcançar a salvação no juízo final. Porque o juízo final só vai até a salvação, segundo a Bíblia, se ele obedecer à lei de Deus. Se não obedecer à lei de Deus, não tem como. E assim eu agradeço mais uma vez essa oportunidade.